Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir de agora já está acompanhando conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas, o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Postos. Estamos enormemente felizes, contentes em podermos restabelecer esse contato tão especial no início de cada manhã. E hoje a natureza deu uma mudada, né? O tempo deu uma mudada, bem mais carrancudo lá do alto da Serra de São Domingos. O que a gente vê, diria eu, um quadro abstrato, né? Nós temos alguma coisa abstrata, chamada também de neblina. Uma forte neblina lá no alto da Serra de São Domingos, nos impedindo de ver aqui os contornos da nossa Poços de Caldas, e isso pode ser comprovado com a outra imagem em frente à sede aqui da TV Postos, Avenida João Pinheiro, quando o tempo realmente está bastante carregado. Não temos chuva, mas é bem provável que ela chegue aí no decorrer do dia. Aliás, essa chuva já estava rondando, né? Uma chuva que estava por São Paulo ontem, hoje, Campinas, e agora o tempo também se apresentando dessa maneira. Nós estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Esta edição ao vivo de agora, também com horário alternativo às 15 horas e ainda às 23h30. E ela também chega no aplicativo da TV Postos, que é o TV Postos Play, já no comecinho da tarde. Então você tem N maneiras de assistir e também de ouvir, porque o áudio todo do programa indo ao ar a partir das 3 horas também pela MAC Rádio. Você pode interagir conosco pelas redes sociais e também pelo 3721-6955. Os jornais diários aqui de Poços de Caldas, hoje com o mesmo assunto em suas capas. Jornal da Mantiqueira: conselheiros tutelares são presos por descumprir ordem judicial. Olha, a matéria é tão complexa, não é, que eu aconselho você a ler a matéria para entender um pouquinho. Realmente foi um furdunço o acontecido ontem. E temos ali outros destaques, não é, do Jornal da Mantiqueira, ainda um pouquinho sobre Brumadinho. Infelizmente a coisa vai se esfriando, a mídia vai deixando o assunto de lado e daqui a pouco cai no esquecimento. Jornal da Cidade, nós temos aí o mesmo assunto: juiz determina prisão de conselheiro tutelar que descumpriu uma ordem judicial. Ali um destaque para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e outros assuntos que estão pulsando no Jornal da Cidade, edição de hoje. E a pauta do programa hoje vai nos remeter à beleza da dança, em especial às danças orientais, a dança do ventre, e justamente por isso que está conosco aqui a bailarina e professora Camila Danza, que eu saúdo agora, desejando um dia muito feliz e agradecendo enormemente a sua vinda, viu, Camila? Bom dia. Obrigada, bom dia, eu que agradeço. Seja bem-vindo. Obrigada. Hélio Scalvi, mais uma vez. O Hélio quase que já veio com roupa de odalisca hoje, não é? Para interagir aí com a pauta. Ontem, em primeiro lugar, bom dia, Pedro Bertozzi, bom dia, professora, bom dia você de casa, ligado logo cedo aqui no Jornal do Sul de Minas. Quando você mandou ontem o convite, né, eu pensei que a gente ia ter uma aula rápida aqui, depois a dupla faria uma exibição. Melhor não. Mesmo porque o meu corpinho não está para esse tipo de exibição, né? Fazer o quê? Seja bem-vindo, viu, Hélio? Obrigado. Eu queria mandar um grande abraço pro pessoal lá da Padaria Santa Ângela, viu, Pedro? Eu saio aqui do São Domingos, vou lá no Santa Ângela, ver lá o Vanderlei, o Christian, os padeiros lá que fazem o melhor bolo da cidade. Eu adoro o bolo de lá. Eu vou lá como um consumidor ávido e sempre compro os bolos lá porque realmente são ótimos. Um abraço, viu, Vanderlei? E também parabenizar os irmãos da Estrela Caldense. Retornamos à atividade nessa segunda-feira, viu, Pedro? Sim. Com a inauguração. Inauguramos um elevador. Que bom. Um grande elevador, porque muitos irmãos mais antigos, aquela escadaria é muito complicado de subir para o primeiro andar onde está o templo da Estrela Caldense. Então foi inaugurado o elevador, possibilitando que esses irmãos mais velhos, mais idosos, que têm problema de locomoção, possam acessar e assistir às sessões. Então parabéns ao venerável Everson, à sua diretoria, por mais essa conquista. Um abraço a todos. Modernidade bem-vinda, né? É necessário. Eu achei ótimo porque já estou caminhando para poder frequentar. Você sabe onde foi instalado um outro elevador também? Onde? Na igreja de São Domingos. É mesmo? Né? Muitas pessoas idosas queriam assistir à celebração da missa, e também é uma escadaria. Exatamente, Né? Então, que bom. Bom, muito bom. Camila, eu tive
a grata satisfação de poder apresentar um evento que a sua escola promoveu no final do ano. É o encerramento do ano, né? Isso. E fiquei muito positivamente surpreso, né, com o espetáculo que vi. E ali, enquanto apresentava, fiquei pensando detalhes, né? A dança do ventre, ela se resume originalmente a um país onde ela se originou. Na verdade, Pedro, a origem vem no Egito Antigo, tá? Com as sacerdotisas da época, que dançavam mais com intuito religioso. Ah, é? É, celebrar a deusa da fertilidade, aquela época no Egito. Daí essa dança disseminou, então não se tem ao certo da onde ela vem, né, na atualidade. Mas não é um país só, então todos os países árabes, né, os orientais, têm a dança do ventre aí como parte da sua cultura. Então é bem amplo e a cultura é bem rica. É engraçado, né, Camila, porque o que chega pra gente da cultura árabe é que é uma cultura machista, né, que eles são machistas e tal, pelo menos é o que chega pra gente. E, no entanto, a gente vê uma dança extremamente sensual, não é? Como é que essa química acontece? Esse lado machista, pelo menos, volta a dizer, é o que chega para nós, né, da postura do homem árabe, Sim. com a sensualidade que a dança traz consigo. Então, é algo um pouco até delicado da gente, né, comentar, mas é da cultura deles, eles gostam, eles apreciam muito, porém as mulheres deles não dançam em público, né? A não ser para eles próprios. A não ser para eles e em reuniões familiares entre as mulheres. Então não tem essa exposição da figura feminina para o masculino lá, né? Então as bailarinas que dançam nesses países árabes, né, elas são estrangeiras, a maioria. Tem as egípcias, as nativas que dançam, porém a maioria dessas bailarinas são contratadas de outros países, mesmo porque, como você falou, é uma cultura mais machista, porém tem algumas que dançam, mas a maioria são estrangeiras. Eu ontem pesquisando para vir ao programa, né, eu achei interessante uma coisa da história, né, que diz aqui que na Grécia Antiga, moças de famílias pobres amarravam pequenas tiras de pano em volta do quadril e iam para o mercado dançar e conseguir o seu dote de casamento. Os espectadores jogavam moeda de ouro para elas que as costuravam em seus cintos de pano. Daí surgiram os atuais cintos de moedas. Ainda é costume hoje em dia dar gorjeta a dançarino do ventre por sua bela performance, sendo esta a única modalidade de dança que recebe dinheiro direto da plateia. Quer dizer, são coisas interessantes. Eu não sei se ainda... No Brasil a gente não deve ter essa tradição, porque são coisas muito específicas daquela região, né, da Ásia, né? Então, eu queria que você falasse como é que é a recepção das pessoas com relação à sua apresentação, né? A apresentação da sua equipe, né? Como é que as pessoas recebem isso? Sim, então, aqui no Brasil é diferente essa questão, né? Mesmo por conta da cultura e tudo mais. Então, as apresentações são mais palcos, são mais teatrais, são mais artísticas, né? Lá fora, as apresentações são mais comerciais e tem realmente essa questão da gorjeta para bailarina, né? Então, isso é comum. É comum. É comum e é bem visto, né? Não é como aqui seria no Brasil, se alguém colocar uma gorjeta para bailarina, vai ser um pouco mal vista essa situação, constrangedora. Lá fora, não. Lá fora é normal ter esse agrado para a bailarina que está se apresentando ao público e tudo mais. Aqui no Brasil já tem uma visão um pouco mais afastada, né, do público em relação à dançarina, à bailarina, uma coisa mais palco, mais uma apresentação artística, né, não com esse cunho de dar uma gorjeta, essa questão comercial. Você falou no começo do programa da origem, que tinha um lado religioso. Sim. Né? Isso veio se perdendo ao longo do tempo ou lá ainda mantém-se esse apelo religioso com a dança? Olha, Pedro, acredito que não, né? Porque como foi algo que foi muito remoto, né? É uma questão que veio dessas sacerdotisas, como um culto à fertilidade. Então, hoje em dia já é uma questão mais cultural mesmo e artística, né? Sim. Claro, né, que envolve aí bailarinas de diversas religiões que dançam e que possam estar usando como uma forma de religião, enfim. Mas acredito que é mais para o lado artístico mesmo.
dentre muitos movimentos da dança do ventre, tem um que simula uma serpente, né? Trocando a sua pele, né? Que simboliza morte e renascimento em algumas antigas culturas, né? Como é que é para a professora transmitir esses movimentos para as pessoas, para a aluna nova que chega? Quer dizer, existe a necessidade de um desprendimento, porque a dança do ventre é considerada pelos ocidentais como uma dança sensual. Sim. Né? Como é que é a preparação da aluna que chega e começa? Tem que ter um preparo físico? Como é que é feita esse ensinamento da dança do ventre? Certo. Primeiramente, as alunas que procuram, né, esse tipo de dança, a maioria procura para o seu bem-estar, procura para ter uma autoestima melhor, questão de saúde e bem-estar físico também, né? Então, a primeira abordagem é uma dança como qualquer outra, tá? Como se fosse um balé clássico, um jazz. Então, é uma dança extremamente técnica, que precisa ser ensinada de uma maneira didática para que essas pessoas que nunca dançaram possam aprender, né? Então, vai todo passo a passo, os primeiros movimentos, base, né? Desde posicionamento dos pés, de postura, como se posicionar para poder aprender corretamente esses movimentos, que por sua vez mexem muito com coluna, com articulação, então a gente sempre tem esse cuidado para estar passando o movimento da forma correta, para que não haja aí um prejuízo físico, Sim. né? Claro. Agora, ainda observando o evento que eu fui apresentar, a gente tem alguns estereótipos enraizados, né, na nossa maneira de ver. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem o modelo da bailarina clássica, né, do balé clássico, que são sempre aquelas moças esguias, magrinhas, não é? E eu percebi que na dança do ventre não há isso, né, Camila? Não há que as uma pessoas têm restrição. Composições físicas completamente distintas Exato. umas das outras, né? Exato. Eu falo que assim, todo mundo pode dançar, basta ter vontade, né? Então a dança oriental, ela não tem essa restrição de altura, de peso, de nada, né? Pode dançar e de idade também, né? Não tem uma restrição. Então quem quiser dançar pode dançar, vai aprender da mesma maneira. Eu achei muito democrático isso. Exatamente. Não Tem é? uma aluna que fala sempre isso, a dança do ventre é uma dança muito democrática. Ah, é? Que todas as Eu achei mulheres realmente. podem estar dançando sem problema algum. Né? E um outro detalhe que eu percebi também, além de ter visto um empenho muito grande em se apresentar bem das alunas, é que em nenhuma delas, com exceção das professoras, obviamente, em nenhuma delas existe aquela coisa de querer a fama, querer o prosperar na dança, né, financeiramente falando. Sim. É um prazer assim explícito pelo prazer. Exato, né? É como eu falei, elas buscam isso para um bem-estar maior, né? Para esse resgate da autoestima, trabalha muito feminino essa dança. Então elas se sentem muito gratas em estar fazendo a dança, se melhorarem com isso e poder apresentar isso para as pessoas ali que são as queridas para elas, que estão ali prestigiando, e conseguir, né? É uma superação para elas subir no palco. Isso mesmo. É uma superação, é uma vitória muito grande, poder estar ali, fazer esses meses de aula e conseguir estar em cima de um palco. A pessoa, vamos dizer assim, que saiba dançar, mas não sabe, quer aprender a dançar dança do ventre. Sim. Quanto tempo ela demora entre a chegada na sua escola e a efetiva apresentação para o público? Então, a questão da apresentação não é uma obrigatoriedade, porém eu sempre abro a oportunidade para essas alunas poderem estar apresentando. Eu costumo falar que a gente tem uma classificação de iniciantes. Iniciante seria pelo menos uns 6 meses para que essas alunas possam aprender pelo menos toda a base da dança, que são os passos básicos que a gente fala, para poder ter condição de ter uma estrutura para poder se apresentar, né? Então, assim, com 6 meses eu consigo colocar uma aluna no palco, claro, com dedicação dela, esforço, estudo, enfim. Isso vai também de cada pessoa, né? Camila, nós temos um primeiro intervalo chegando. Antes eu quero retribuir aqui os votos de bom dia que estamos recebendo, do Adriano Barbosa, está lá nos acompanhando, Rodolfo Silva também, Luan Benelli, deixando um abraço especial aí para o Hélio Scalvi. Muito obrigado. Tá certo? Um abraço, Benelli. O Luan está lá nos acompanhando. É bem rapidinho, primeiro intervalo, a gente volta já já.
Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da TV Postos, hoje com a bailarina, professora de dança do ventre, Camila Danza. Camila, a tua trajetória começou como na dança? De maneira diferente, né? Sim. Na verdade, comecei pequena, 5 anos na dança, no balé clássico. Aí fiquei até meus 12, né? E aos 12 anos fui assistir uma apresentação de dança do ventre, apaixonei e falei, eu quero fazer isso. E comecei e não parei mais. Que bom, né? Foi. É bom Então, quando a gente... é, quando as coisas aí. abraçam a gente Sim, também, né? sim. Porque Aí não consegui... basta a gente querer, só a gente querer abraçar Exato. Aí eu as consegui me iniciativas. encontrar em algo que eu gostava muito de fazer e fiquei. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual a indicação que uma professora de dança dá para sua aluna? Quer dizer, ela deve dançar todo dia? Ela deve ter uma atividade física todo dia? Como é que é a composição, a preparação para ser, primeiro, uma dançarina e, segundo, uma dançarina no ventre, que, penso eu, exija mais ainda, né, da pessoa, né? Na verdade, é o que eu costumo dizer para as meninas. Quanto mais elas treinarem e estudarem, melhor vai ser o resultado, né, dessa dança no corpo delas. Porque dança é treino, é diário. Então, quanto mais você se acostuma com o movimento, mais você faz, mais você vai ter bons resultados. Sim. Então, para isso, tudo depende do tempo que cada aluna tem para se dedicar e o seu esforço também, né? Então, é o que eu recomendo é isso, tá treinando sempre. E como é que treina em casa, por exemplo? De frente ao espelho? Porque tem muitos movimentos, a gente percebe na dança do ventre, Sim. que exige, vamos dizer assim, uma certa elasticidade, né? Os movimentos são muito elaborados, muito diferentes da dança ocidental, né? Na verdade, assim, tem que ter um bom alongamento antes, né? Todas as aulas a gente começa com alongamento, termina também com alongamento. Isso é essencial para todo tipo de dança, né? Não só para dança do ventre. Então, o que eu indico é isso para elas, estarem bem alongadas, praticar os exercícios em casa, pode ser na frente de um espelho, como pode não ser, né? Às vezes até para determinadas situações é até importante não ter o espelho, para ela se acostumar a não estar olhando para si o tempo todo. Enfim, são essas recomendações básicas aí para uma dança. Camila, eu comecei a manter esse contato para a sua vinda aqui já na semana passada, né? No próximo ao final da semana passada. E você me disse que estava indo para um curso no interior de São Paulo. Você não para de fazer curso, Não. Inclusive no exterior, né? Sim. Não é? A gente não pode parar, né? A dança a gente tem que estar sempre reciclando, sempre buscando aí novos contatos, né, de professores, de pessoas que estão aí trazendo coisas novas para a gente também. Então é sempre importante ter essa busca, porque a gente nunca vai saber tudo. Quem que é o grande nome da dança do ventre no Brasil hoje? No Brasil, eu considero uma bailarina que ela é de São Paulo, hoje ela tem um estúdio em Vinhedo, tá? Um grande Que é para onde nome. você foi agora, né? Não é? Faço cursos com ela, enfim. Atualmente, né? Ela chama Mahalia Helua, que é o nome artístico brasileira? dela. É brasileira, é o nome artístico, Tá. né? Que é a que está no momento aí, artista que está aí com turnê mundial, então ela tem um reconhecimento nacional e internacional muito grande, então assim, é uma pessoa que eu admiro muito, né? Me diga uma coisa, só por curiosidade, a dança do ventre está estabelecida? Você tem um local lá, uma academia, né, onde você... Qual é o número de alunas que você tem? Qual é o número de alunas que você leva para uma apresentação quando você é requisitado? Tudo depende, né? É como eu estava até comentando com o Fora Pedro do ar antes, aqui, é um pouco flutuante, porque a dança, né, é algo que não é 100% ali para algumas pessoas o essencial na vida, né? Algumas pessoas depois que entram e conhecem, se apaixonam, aí sim. Mas é bem flutuante, então depende de épocas do ano, que a academia está mais cheia, às vezes dá uma caída, então enfim, isso flutua também de acordo aí com a economia também, as coisas vão flutuando. Claro. Né? Você tem a sua escola no Jardim dos Estados, Casa Oriente. Isso. Né? Rua Aquidauana? É Rua Araguaia. É na esquina da Araguaia com a Tutóia. Eu sabia que eu ia errar. Rua Araguaia é quase esquina com a Rua Tutóia. Isso. É uma casa bonita, né? Um local muito bacana. Sim. Nós temos um vídeo, né? Eu não sei de quando é esse vídeo, Camila, que a gente vai exibir agora. Você vai me dizer se é recente, se não é, para que você tenha noção da beleza
do que nós estamos falando, da beleza da dança do ventre. Vamos conferir. Muito bacana. Foi esse evento que eu apresentei, não foi agora, no final do ano? Foi o último Sarau Oriente, que foi de encerramento final do ano. Muito bacana. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta que eu achei, em função do vídeo que a gente assistiu agora. A música é muito importante, né? A música é muito instigante, né? Eu me lembro, eu tive no casamento do meu querido amigo e irmão Gustavo Miguel, que foi no Palace, lá no Senacom. E lá na metade da festa, mais ou menos, entrou um grupo, né? Não sei se era daqui ou era de São Paulo. E com artistas tocando, né? E aquilo hipnotizou as pessoas de uma maneira tal, você precisa ver que coisa doida, porque a colônia síria-libanesa aqui no Brasil é muito grande, né? E as pessoas, nós também, que somos brasileiros, né? A gente, todo mundo, as mulheres, os homens, todo mundo ficou hipnotizado com aquela exibição, parou, todo mundo ficou vendo aquilo, então foi uma coisa assim, a música, ela faz com que a gente fique ainda mais extasiado com aquela beleza, né? É bem contagiante, né? Na verdade, esse grupo é de São Paulo, são meus amigos, é o grupo 1001 Noites. Inclusive, até no vídeo aí apareceu um dos bailarinos, que é meu amigo também, o Fael Rabelo, que esteve presente no meu evento. Então, assim, é algo muito contagiante, né? Eu acho que na hora que começa a tocar, as pessoas começam a dançar, não tem quem não consiga prender atenção. Quando vocês fazem exibição, é som gravado ou vocês têm alguém que toca? Então, normalmente é gravado, porém a gente também tem as bandas aqui no Brasil que tocam ao vivo, né? São bandas árabes, são libaneses, né, tudo mais, que tem esses grupos de... muito envolvente. E a gente pode perceber, e o telespectador também no vídeo, alguns detalhes. Por exemplo, criança, né, uma menina novinha, o bailarino, homem, e uma grávida. Né? Eu achei maravilhoso isso, né? Essa democratização mesmo da dança, né? Porque a gente ainda sofre no Brasil com preconceito para com o bailarino. Exato. Não é? Isso não ocorre com a dança oriental?
Tem, né, Pedro? Ainda tem? Tem um preconceito, né? Porque por ser uma dança muito sensual e Exato. ter aquela ideia errada de que vai fazer a dança do ventre para dançar para o homem, para dançar para o namorado. Então é sempre aquela visão, por ser uma dança sensual, mas não é, tem aquela questão erotizada da dança que é errada. Errada, né? isso. Errada, né? Na verdade, o intuito da dança não é esse, é voltado para a própria mulher, né? Se descobrir, é um resgate aí do seu feminino, trabalhar porque, isso. Exatamente, porque a impressão que chega, Camila, é justamente a oposta, que a mulher dança como dança para erotizar ao parceiro. Não, e não é. Claro, tem quem queira fazer. Está no contexto, sim, está no contexto, mas não é a razão. Não é o principal motivo da dança, né? Que as pessoas já têm aquela, eu não vou numa apresentação de dança do ventre, né? Não vou levar meu namorado para assistir, meu marido, já ouvi muito isso aqui. Então a gente busca mostrar um lado diferente aqui, né? Eu com o meu trabalho eu tento mostrar aqui para Poços que tem uma outra visão. É uma apresentação artística, é uma demonstração de uma cultura e é bonito de se ver. É maravilhoso. Não é para constranger ninguém, não é para erotizar a dança, enfim, ela é sensual sim, porém é um trabalho bonito que tem uma técnica e tem toda uma cultura por trás que deve ser respeitada, né? Como se o nosso funk não fosse, não é? Exato. Não fosse erótico, né? E outras tantas na época do Tchan, de não sei o que, era tudo erotizado. Exato. Não é verdade? Você tem uma ideia? Eu fui buscar algumas informações sobre dança do ventre, né? Ontem, meia-noite, né, Pedro? Sim. E aqui está dizendo assim, o único e verdadeiro significado desta dança do ventre, né, é o poder de criação incutido nela, a fertilidade, a gestação, a maternidade. Ela é dançada pelas mulheres árabes durante o trabalho de parto. Exato. Tanto pela parturiente, que repete os movimentos de contração e vibração do abdômen, como pelas outras mulheres, que junto com a parteira assistem o parto formando um círculo em volta da futura mamãe, dançando e cantando uma ladainha para purificar o ambiente e estreitar o contato com o divino. Coisa linda, né? Maravilhoso. Coisa linda. Quer dizer, o trabalho é o sagrado feminino mesmo, né? É o que eu falei, é voltado para a mulher. É a questão que a gente falou desde lá de trás, a questão da fertilidade, né? A dança é isso. Inclusive, por isso que grávidas podem dançar, porque auxilia na hora do parto, exatamente como você falou. E essa sua colega que esteve na apresentação e, consequentemente, no filme, ela já estava com a gravidez adiantada. Sim, não é? Não era início de gravidez. 5, já estava bem meses, barrigudinha. Né? E super bonito. Achei realmente muito bonito. Fiquei ali, eu estava ali na coxia. Falei, puxa, que cena bonita, né? Bonito de se ver, né? Realmente muito bonito. Nós temos mais um intervalo, bem rapidinho. Vamos voltar já já com a Camila Danza. Ok. Estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, quando hoje, com muita satisfação, estamos recebendo a presença da bailarina, professora de dança do ventre, Camila Danza, lá da Casa Oriente. Camila, chega uma pergunta aqui, se o Hélio me permite priorizar um pouquinho aqui a telespectadora. Silvia Lima, obrigado a você, viu, Silvia? Ela faz uma pergunta bem interessante. Se aquela indumentária, aquela roupa característica da dança do ventre, ela é usada também nas aulas ou só nas apresentações? Sim, Silvia, obrigada aí pela pergunta. Na verdade, não. Muita gente me pergunta isso, né? Se precisa usar os trajes na hora da dança. Não, é roupa de ginástica normal, né? Para fazer o exercício. Mas a roupa não ajuda a fazer o clima? Até daria, mas não tem essa necessidade, né? O traje é mais para ser usado numa apresentação mesmo, né? Para que a bailarina vai se produzir e tudo mais. Mas nas aulas não, mesmo porque a gente precisa ter um conforto para poder aprender a dançar, a gente vai se alongar. Então vai errar. Exato. Né? Então precisa estar aí confortável, né? Então, Silvia, a roupa é uma roupa de apresentação. Não é? Por falar em apresentação, a gente vê que a dança, vocês dançam descalças, né? Sim, descalças. Vamos dizer assim, é uma exigência da dança que veio lá da região mediterrânea, da região lá da Arábia, né? Isso já era assim?
Ou existe adaptação para dançar com sapatilha, por exemplo? Não? Então, na verdade, já vem dessa cultura mesmo, os pés no chão, né, descalça, mas tem o salto também que pode ser usado, o sapato próprio para dança, né, que pode ser usado. É mais comum bailarinas que dançam no exterior dançarem com salto. Dependendo do restaurante, do hotel, eles exigem que a bailarina esteja calçada. Mas não é uma regra. Pode ser descalço ou pode ser com sapato, não tem problema. Pelo aplicativo, chega aqui a pergunta da Wanda Amorim. Obrigado, viu, Wanda? Obrigado aí pela participação. Ela pergunta, ela diz aqui que ela é uma senhorinha. Se há uma restrição de idade para quem é iniciante e também, bom, enfim, eu vou colocar aqui a respeito de custo, se é um aprendizado caro. Olha, não tem restrição de idade, qualquer pessoa pode dançar, basta ter vontade, né? Então pode me procurar, Wanda? Wanda, pode aprender a dançar sem problema algum, né? Não tem essa restrição, basta ter boa vontade e querer aprender. Né? E está com o lado físico. Sim, né? dia, não tendo nenhuma condições. Restrição médica, enfim, né? Não tendo nenhum problema físico que impeça essa pessoa de dançar, né? E ela complementa a respeito, quer saber se é caro. Então, é uma dança, sim, claro, tem os custos para quem quer se profissionalizar realmente, é uma dança que requer um investimento alto, tá? Por quê? Porque os trajes são caros, os cursos são caros, né? Então, para quem realmente se profissionaliza, e no Brasil é difícil, né? Então, assim, a gente não tem um retorno muito alto, porém o gasto com esses investimentos em cursos, em viagens, em eventos, ele acaba sendo um pouco maior. Tá. Mas para quem quer aprender, para quem quer ter a dança como um bem-estar, não tem que se preocupar com esse investimento caro. Então, é ali apenas a questão da valorização do trabalho do profissional que está te prestando esse serviço de aula. Claro, né? óbvio. Uma questão que me veio aqui agora à mente é o seguinte, as alunas, cada uma tem o seu horário, né, certamente, de acordo com a sua disponibilidade. Sim. As coreografias que são apresentadas no show, vamos dizer assim, elas são ensaiadas por um tempo maior, você junta as pessoas todas, como é que é feito essa sincronização? Porque me parece que é muito importante a coreografia, né? Todo mundo tem que obedecer o mesmo passo, né? Como é que é feito isso? Quando a gente se propõe, né, a um grupo, tá participando de um evento, de uma apresentação, então a gente já vê isso com uma certa antecedência, né? E a gente sai fora dos horários de aulas, marca ensaios extras, às vezes é final de semana, é domingo, é feriado, então não tem horário. O horário que dá para reunir todo mundo, a gente prioriza, e essas meninas estão cientes que vão ter que tirar esse tempo para poder estar ensaiando, para que saia aí com sincronicidade, né? E me diz uma coisa, vocês são muito requisitadas para casamentos, aqui em Poços ou em outros lugares? Como é que é feito isso? Qual é o público que vocês têm nesse tempo? Não sei qual é o tempo que você tem o grupo, né? Mas qual é o tipo de apresentação mais comum que vocês fazem? Normalmente, assim, nessa questão aí de contratos aqui em Poços e região, o pessoal me procura mais a figura da Camila, sem ser o grupo, né? Às vezes alguma apresentação ou outra vai o grupo completo. Mas são aniversários, casamentos, confraternizações de fim de ano, confraternizações de empresas, o pessoal gosta de estar colocando uma atração diferente, né? Ainda que você tenha deixado muito claro a não erotização da dança, que não existe, não é? Mas também a gente não pode negar que é uma dança sensual, né? Claro. Ser sensual é uma coisa, ser erótico é outro, é outra muito diferente. Por conta desta pseudo-erotização, você já perdeu alunas que tem lá marido ciumento, namorado ciumento? Sim. É mesmo? Já perdi 2 alunas por isso, uma voltou porque eu conversei com ela e falei, não deixa isso acontecer, né? Mas já teve casos do marido não deixar porque acha que está muito exposta, enfim. Você teve esse problema na sua vida pessoal?
Já tive alguns problemas. Por conta disso? Né? Por conta disso, porque assim, já ouvi assim, você acha que é bom para mim ver a minha, né, namorada exposta desse jeito, todo mundo olhando para você? Mas enfim, é uma questão subjetiva de cada um, Totalmente né? É como subjetivo. você enxerga aquilo. Totalmente então, subjetivo. Você vai olhar com bons olhos ou não, isso é subjetivo. Você que faz cursos, né, no Brasil, fora do Brasil, como é que você vê a dança do ventre no mundo ocidental hoje? Quer dizer, no Brasil, por exemplo, está crescendo, existe uma procura maior, muitas moças procurando para fazer. Como é que está esse crescimento, você que já está há tanto tempo assim nessa área? Na verdade, a gente teve um auge muito grande da dança árabe no país depois da novela O Clone, que teve na Rede Globo. Então, depois disso, se espalhou e disseminou bastante no Brasil. Mas hoje, a dança do ventre aqui no Brasil, ela cresceu muito. Então, para qualquer estado que você vá, tem dança, tem grandes eventos no Brasil. Inclusive, em São Paulo, a gente tem um evento que a gente fala que é o maior do Brasil e ele é também referência internacional, é o Mercado Persa. Então, ele acontece em São Paulo uma vez por ano, sempre em abril. Então, é um encontro nacional de dança do ventre. Então, pessoas de todos os estados se reúnem, pessoas de fora também do país vêm tocar, vêm dançar, vêm confraternizar. Então, assim, a dança ela cresceu muito e também a questão da técnica do ensino se aprimorou muito no Brasil. Então, a gente também acompanha aí o pessoal de fora. Você já esteve nos Emirados Árabes ou não? Ainda não. Ainda não, quer dizer que você já está planejando isso, não é? Eu acredito que a gente que é bailarina profissional, pelo menos uma vez na vida, tem que estar ali adquirindo aí bebendo da fonte, vamos dizer assim, né? Tem que estar lá no berço. E lá é muito praticado? Ou é mais folclore? Por que eu estou dizendo isso? As pessoas acham que quem é estrangeiro que vem no Brasil vai encontrar samba em tudo quanto é lugar. Exato. E não é assim, não é? Lá é bastante praticado? Tem bastante. Então, assim, nos Emirados, Egito, mas tem a dança, né? São normalmente em restaurantes, em hotéis, né? Em resorts, que essas bailarinas dançam, para cativar público, cativar turistas, né? Entretenimento mesmo para esses turistas que buscam, né? Nem tanto para eles lá. É mais para os turistas que buscam. Mesmo porque os muçulmanos, as mulheres são muito preservadas, né? Exato. Usam burca, aquela vestimenta cobre tudo, né? Então, eu imagino fazer uma dança do ventre usando burca, né? Quer dizer, não vai dar muito certo, né, Pedro? Então, é exatamente isso, né, que ela falou. Eu já tinha lido alguma coisa a respeito aí na minha pesquisa. São locais específicos, né? Mais para turistas do que propriamente para consumo interno. E locais fechados também, né? Não é na rua, né? Não é na rua. Então são locais mais fechados que acontecem esses shows, ou boates fechadas, restaurantes, bares, né? Dos hotéis, enfim. E ainda pegando um gancho na pergunta do Hélio sobre essa pujança da dança do ventre no Brasil, o número de homens ainda é restrito, os bailarinos? Olha, tem crescido bastante aqui no Brasil. A gente tem grandes nomes aí de bailarinos excelentes que estão aí com renome nacional e internacional também. Aliás, esse bailarino que veio no sarau de fim de ano é sensacional. Exato, meu amigo Fael Rabelo. Sensacional. Inclusive, ele está agora na Espanha, no evento em Barcelona. Né, é o que você foi, né? Foi. Esse ano ele voltou como mestre do evento para dar aulas, para dançar, enfim. Então, a gente tem grandes nomes aí. É restrito, não temos muitos, mas os que temos são bailarinos fantásticos. E a Espanha, Pedro, eu estive visitando lá as minas de urânio lá na Espanha. Se tem um país europeu que tem sangue do pessoal árabe, né, são os espanhóis, né, porque os árabes invadiram aquilo ali, dominaram. Sevilha, por exemplo, uma cidade maravilhosa que tem muita herança, né, dos árabes que passaram por ali. Então, essa cultura certamente na Espanha tem também o seu espaço muito aumentado, né? E esse, acredito eu, né, Camila, que esse ser restrito que você disse em relação aos bailarinos ainda é por conta de preconceito. Sim, tem esse preconceito que homem não dança, né? A gente tem essa visão, ou o homem que dança é gay, né? Não necessariamente, mas tem ainda essa visão, né?
Lamentável. É difícil, né? Você vê uma criança, um menino, né? Os pais deixarem fazer uma dança Muito difícil. do ventre, um balé, tem Muito ainda difícil. Muito essa restrição, né? Lamentavelmente. Infelizmente. Casa Oriente, Rua Araguaia. Isso. É isso, quase na esquina ali com a... Na verdade é na esquina É, com a Tutóia. com a Tutóia, né? Exato. E como é que funciona? São turmas? As inscrições são individuais? Como é que funciona? E os horários também, que é importante. Sim, a gente tem as turmas regulares, Uhum. né, que são 2 vezes na semana, com os horários já específicos. Então é só procurar, ver, encaixar no horário que convém melhor. E para aquelas que não podem estar fazendo as aulas regulares nos horários que estão disponíveis no estúdio, eu também tenho o formato de aulas particulares. Então essas aulas são agendadas conforme a disponibilidade da aluna e a disponibilidade da minha agenda também. Claro, né? claro. E do beabá mesmo para... Sim, do início, Não é? para quem nunca dançou e Pra quem também nunca dançou. para bailarinas que são profissionais, que querem fazer um aprofundamento, uma reciclagem, enfim, também tem esse formato. Tá bom. Camila, muito bacana ter tido você aqui no programa de hoje. Eu que Programa agradeço. leve, não é? Falando de coisas bacanas que a dança nos mostra sempre, né? Foi realmente muito bom ter você aqui falando um pouquinho desse lado tão bonito da dança que é a dança do ventre, a dança árabe. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Hélio, se animou? Rapaz, animei, eu acho que eu gosto mais de assistir as apresentações que são maravilhosas, né? E Eu olha, acho que- vale a pena. eu e Ainda, você- ainda que eu tenha ido ao trabalho, né? mas tive a Eu oportunidade. senti que você ficou motivado em talvez Rapaz. fazer um curso, né? Talvez Grande eu abraço precisasse pra dar um você. pouquinho mais de esguio. Boa entendeu? semana a todos. Hélio, muito obrigado. Valeu, viu? boa semana. Muito obrigado, até uma próxima vez. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pelo carinho e o nosso desejo de plenitude, de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.